Pronto, muito bem. Na nossa conversa de hoje, nós temos 2 pontos a tratar, tá? O primeiro deles é com relação à atividade de vocês que está proposta lá na plataforma, tá? Essa semana, a tarefa de vocês não tem pontuação, certo? Então, nós já totalizamos 7 pontos, né, até agora, para o NPC 2, e os outros 3 pontos serão objeto daquele nosso questionário que vai ocorrer no dia 1º de junho, certo? Na semana que vem. Inclusive, eu coloquei um aviso lá na plataforma para vocês não esquecerem, certo? Aquele questionário que será realizado aqui durante a aula síncrona de vocês, no horário das 14h20 às 16h20, hein? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Então, a atividade de vocês dessa semana, ela não tem pontuação. E ela é uma atividade semelhante, similar à que nós fizemos na semana passada, com a diferença de que agora eu estou pedindo para vocês trabalharem com a escrita. Então, vocês lembram que na semana passada nós fizemos um projeto, né? Vocês fizeram uma sugestão de projeto com relação à leitura. E agora eu estou pedindo que vocês façam uma sugestão de projeto com a escrita. Lembrando que quando a gente trabalha metodologicamente com a escrita, nós precisamos, antes de qualquer coisa, fazer os alunos entenderem que tipo de texto eles vão produzir, tá? Isso precisa ser uma etapa das atividades que vão ser desenvolvidas no projeto, certo? Então, se ao longo do projeto nós tivermos vários tipos de texto, ao longo do projeto, nós precisamos ir esclarecendo aos alunos qual é o texto, qual é o tipo de texto que eles vão produzir. Por quê? Porque nós precisamos relembrar as características de cada tipo de texto, para que o aluno possa saber como ele vai produzir esse texto, né? Que elementos vão aparecer naquele texto, né? Então, eu sempre gosto de dar o exemplo de uma narrativa, porque os elementos são bem específicos, certo? Então, se os alunos vão fazer uma narrativa, vão escrever um texto narrativo, tem que ter aqueles 5 elementos, né? Que vocês já conhecem. Então, narrador, personagem, enredo, tempo e espaço, certo? Então, nós precisaremos, a cada etapa, vamos dizer assim, esclarecer aos alunos qual é o tipo de texto que eles vão produzir. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja realizando um projeto que seja um jornal. Vocês sabem que no jornal existem vários tipos de texto e vários gêneros textuais diferentes. Então, para cada grupo que vai trabalhar produzindo esse jornal, um esclarecimento em relação ao tipo de texto que eles vão produzir e ao gênero textual que vai surgir. Por exemplo, um editorial normalmente é um texto expositivo, certo? Uma reportagem de vamos dizer, caderno policial, normalmente é uma narrativa, tá? As propagandas de produto são textos descritivos, certo? Como vocês já sabem. Então, se você decide que o seu projeto vai ser a criação, a produção de um jornal, você vai precisar fazer esses esclarecimentos, tá? Para cada grupo, né? Dentro daquilo que nós já conversamos para a leitura. Então, vamos imaginar que você queira produzir um jornal, tá? Para falar sobre as notícias da escola a cada semana. Então, a cada sexta-feira, um número do jornal será publicado
no site da escola, ou lá no quadro de avisos, ou aonde for. Você poderá, então, iniciar essas atividades do jornal na segunda-feira, certo? Aí você vai, de alguma forma, trabalhando com os seus alunos a produção textual que eles vão fazer, né, durante a semana, ao longo da semana, e na sexta-feira você finaliza a produção e posta. Se você achar que é pouco tempo, você faz a cada 15 dias ou a cada mês. Isso daí vai depender muito da logística do seu projeto, que nós já vimos que é necessário que ela exista, né, do planejamento todo que você programou. Vamos imaginar que você queira produzir um mural, né, com, sei lá, sinopses dos livros que foram lançados naquela semana, ou da obra que está em primeiro lugar, da música, do filme. Então, você vai produzir aquele texto ao longo da semana e na quinta ou sexta-feira você posta, certo? Mas é preciso ter esse trabalho de planejamento e desenvolvimento do texto, né, da produção textual, correto? Isso é a prática da leitura, né, como tema social, correto? Vocês podem escolher, por exemplo, trabalhar apenas com um tipo de texto, né, e produzir uma espécie de newsletter com as notícias da escola ou com as notícias da comunidade, certo? Vocês podem, de repente, produzir apenas um anúncio. Vamos imaginar que a escola esteja querendo convocar a comunidade para os dias de vacinação. Então, naquela escola, haverá um posto de vacinação, seja lá para o que for. Então, você pega os alunos e eles criam, então, um anúncio, né, um convite para a comunidade, certo? Para ser postado na rede social, para ser lido na rádio, né, que fica lá no... Se você estiver, por exemplo, numa cidade do interior, né, tem aquela rádio, né, do interior, onde tem vários alto-falantes distribuídos pela cidade inteira. E aí a pessoa, o locutor lá, o cara que está no programa naquela hora, vai falando as coisas e saem todos aqueles alto-falantes ao longo da cidade. Certo? Então, você vai criar apenas um tipo de texto. É aquele anúncio, aquele convite, correto? E aí, você pode fazer, inclusive, uma competição entre os alunos, né? Então, cada grupo de 5 cria um anúncio, um convite, e depois aquilo entra em votação para ver qual é o que vai ser divulgado, certo? Então, assim, a cada semana ou a cada 15 dias pode estar havendo alguma coisa interessante ou importante na cidade, certo? Ou na sua comunidade, e aí você então pode criar apenas um tipo de texto. E isso vai depender muito dos objetivos do projeto, daquilo que você quer alcançar, né? Do tempo que você tem, do seu planejamento. Então, isso é que é a escrita como prática social, certo? Então, a escrita como letramento. Então, a atividade que está proposta lá para vocês é essa. Em vez de ser leitura, como foi na semana passada, é escrita, tá? E aí, o que é que eu fiz, tá? Apenas como a título de mais apoio para vocês. Eu ia postar na plataforma, mas o arquivo está muito grande, então não há como. Então eu mandei para a Alessandra e a Alessandra já encaminhou para vocês, nos grupos, certo? Por Zap. Uma biblioteca virtual de uma escola nossa aqui, tá? Da região. Então aquilo ali é uma sala de leitura virtual, correto? Então aquilo é um projeto de leitura com os alunos. Então, os alunos não estão podendo ir para a escola. Então, o que é que aconteceu? As obras, aquelas que estão ali, né, foram disponibilizadas, os alunos clicam em cima do título que eles querem ler e fazem a leitura da obra.
Se você estivesse dentro da escola, você ainda poderia ter essa biblioteca virtual, correto? E aí, dentro de sala, ou como uma extensão disso, você poderia pedir aos alunos que produzissem um texto, uma espécie de crítica, né, sobre a obra, tá? Ou algum outro tipo de texto onde você determinaria que aspecto da obra você poderia ou os alunos deveriam escrever. Por exemplo, pode ser sobre o personagem principal, tá? Vocês podem pedir que o aluno escreva uma espécie de crítica sobre o tema da obra, né? Atualizado para os dias de hoje, certo? Você pode pedir que eles encontrem nos dias de hoje um personagem principal da obra, certo? Então, se a obra fosse escrita hoje, que personagem da vida real, dali da comunidade, do mundo, poderia ser associado ao personagem principal daquela obra? Descreva essa pessoa, explique, justifique. Então, você pode fazer apenas um exercício de reprodução textual realmente na sala de aula, dentro daquelas perspectivas todas que a gente já conversou. Então, o projeto ele pode ser dentro da escola ou para fora da escola, não é? Que a gente é o que mais a gente quer. Então, essa é a proposta de atividade para essa semana, tá? Ela não tem pontuação. Então, aqueles que quiserem fazer para mostrar lá, né, para eu poder olhar, estará tudo certo, tá bom? Então, essa é a nossa proposta para essa semana, dentro daquela programação, né, de trabalhar primeiro leitura e depois a escrita. Então, nós vamos fazer a mesma coisa da semana passada, só que com a escrita. E aí, se vocês quiserem, por exemplo, utilizar alguma das obras daquela biblioteca virtual do ensino fundamental, né? Talvez seja mais fácil para vocês, não sei, ou qualquer outro aspecto ou ideia que vocês possam ter. Ficou claro, gente? Sim. Bom, eu só queria reforçar uma coisa, né, que tem me preocupado um pouco. Vocês têm ideias muito boas, né? As ideias que vocês têm proposto nas atividades são ideias muito interessantes. E eu queria dizer que eu espero, sinceramente, que quando vocês estiverem na realidade da prática, vocês tenham condições de desenvolver essas ideias, ou pelo menos alguma ideia semelhante a essas, porque me parecem ideias muito boas, tá bom? Então eu vou ficar torcendo para que elas saiam do papel, né? Saiam da teoria para a realidade, ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Senão nós vamos passar ao próximo ponto. Eu não. Ok, Bruna. Ninguém tem nenhuma dúvida, nem nenhuma pergunta? Muito não, bem. Professor. Ok, tá ótimo então. Bem, o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o nosso questionário, tá? Então vocês vão ver que tem um aviso lá na plataforma, certo? Uma chamada de atenção, né? Para vocês não esquecerem que o questionário de vocês vai acontecer na próxima terça-feira, né? Correto? Então vocês não terão atividade nenhuma. A atividade de vocês será o questionário. E ele vai ser realizado aqui no horário da aula de vocês, nos 2 primeiros horários. Então, das 14h20 às 16h20. Encerrado este horário, o questionário será automaticamente fechado pela plataforma, hein? Então, não tem como, nem eu, nem o professor Gabriel, nem ninguém pode alterar isso lá na plataforma, tá? A plataforma foi programada, de acordo com a orientação da coordenação, para disponibilizar o questionário neste horário. Então, passado este tempo,
a plataforma fecha o questionário automaticamente. E aí ninguém mais vai poder responder nada, nem fazer nada, nem abrir de novo o questionário. Então, vocês procurem se programar, né, se planejar para responder ao questionário neste intervalo de tempo, certo? As perguntas, né, vocês terão 6 perguntas, valendo meio ponto cada uma, o que vai totalizar um total de 3 pontos, tá? Serão perguntas bem simples, tá? E aqueles que estão acompanhando as aulas vão conseguir responder com tranquilidade. Então, eu gostaria de fazer uma espécie de retrospecto sobre os principais pontos que nós conversamos aqui, tá? Primeiro, foi a existência de uma metodologia religiosa, né, no início de tudo, onde a língua de referência era o latim, né? Então, vocês lembram que nós falamos sobre a catequese dos índios, correto? Onde, como ela foi feita por um padre, né? E além de aí mesmo depois disso, durante um certo tempo, a língua de referência, vamos dizer assim, a língua de apoio para o trabalho do português, né? Era a língua latina. Por causa disso, durante muitos anos, né? As escolas, especialmente as universidades, continuaram ensinando latim, porque havia muita semelhança, né, entre uma coisa e outra. Mas isso foi se modificando, né, e acabou que hoje o latim praticamente não é mais ensinado nas escolas, certo? Nas universidades, embora muita coisa do português a gente consiga entender, ou lembrar, ou ensinar fazendo referência ao latim. Mas isso praticamente ficou para trás, né? Passou o tempo, e aí a outra, vamos dizer assim, o outro fato, né, o outro momento importante metodológico, né, do trabalho metodológico com a língua portuguesa, foi quando surgiram os primeiros trabalhos, né, os primeiros estudos sobre a gramática da língua portuguesa realmente. E aí a língua passou a ser trabalhada com referência no português de Portugal, certo? Então foi quando surgiu a primeira escola, né, oficial, formal, de trabalho com a língua portuguesa, e aí a referência nesse momento era a língua portuguesa de Portugal. Por causa disso, todo o trabalho que se fazia era o trabalho de norma culta, certo? Com os clássicos da literatura. Então era aquela coisa bem fechada, né? Bem tradicional, correto? Porque vocês sabem que o português de Portugal, apesar de também ter evoluído e sofrido os efeitos da dinâmica da língua, continua sendo uma língua culta, né? uma língua de norma culta. Então, o português, até hoje, costuma reclamar, né, quando o brasileiro começa a falar de forma um pouco mais flexível, vamos dizer assim. Mas, naquela época, quando surgiu a primeira escola, né, de português formal, né, com os primeiros estudos de gramática, de pragmática, a referência não era mais o latim. Em parte continuava sendo, mas na maior parte passou a ser o português de Portugal, né? Aí a coisa continuou evoluindo, vamos dizer assim, né? O tempo foi passando, surgiram os primeiros estudos de linguística, né? Depois de sociolinguística, e aí o trabalho metodológico da língua portuguesa passou a ser um pouco mais flexível, né? E aí começou-se a entender a gramática, por exemplo, de forma contextualizada, né? Quando surgiram os primeiros estudos lá do Bichara, né? Depois as pesquisas e os trabalhos do Marcos Banho, correto?
E aí nós começamos, então, a entender que a gramática era importante, sim, mas de forma contextualizada. E como consequência disso, os professores começaram a aceitar mais as discussões e as reflexões sobre variação linguística, né? Sobre manifestação sociocultural. Então, começou-se a aceitar um pouco mais a ideia de que nem tudo que se fala errado é realmente erro, né? Que é erro para a norma culta, mas que pode ser aceito dentro daquela ideia de comunicação, né? E como a língua ela é utilizada para produzir comunicação, né? Hoje em dia, com a visão de método comunicativo, nós entendemos que com o desenvolvimento das habilidades, um dos aspectos que foi incorporado a isso é o da variação linguística, certo? É o do ensino da gramática de forma contextualizada. Porém, sem esquecer que os alunos precisam conhecer a norma culta também, certo? A diferença aí é que você precisa fazer os alunos entenderem que há momentos em que a norma culta deve ser usada e há momentos em que, vamos dizer assim, a norma social, né, pode também ser aceita, certo? Sem que isso implique em atitudes muito extremas que possam se configurar naquilo que nós conhecemos hoje como preconceito linguístico, correto? Então, se você segrega alguém porque aquela pessoa fala errado, mas é como efeito do contexto cultural e social em que ela vive, isso é preconceito linguístico, certo? Então, esses elementos todos foram se incorporando ao trabalho metodológico da língua portuguesa. E hoje ainda é uma luta, né? Porque ainda existem muitos puristas, certo? Estudiosos puristas, né? Que defendem o uso da língua portuguesa de forma tradicional, aquela coisa só a norma culta e a escola é obrigada, tem a obrigação de ensinar a norma culta. Não, a escola tem a obrigação de trabalhar a norma culta, porém de forma contextualizada, chamando a atenção para determinados aspectos que hoje em dia fazem parte da realidade da língua. Certo? Então, uma das coisas bem interessantes, né, que nós ainda vamos conversar um pouco depois da semana do questionário, é o uso dos estrangeirismos, né, e dos empréstimos. Vocês sabem que houve aí uma celeuma muito grande por causa disso, né, e quiseram criar lei que impedisse os estrangeirismos e os empréstimos de serem utilizados no dia a dia da língua portuguesa, e aí isso foi uma espécie de enxugar gelo, né, de malhar em ferro frio. Por quê? Porque não existe, a língua é dinâmica, então o aparecimento de palavras ou o uso de termos de outras línguas na língua materna de todos os países do mundo é uma coisa real, certo? Não é só o português. Então, isso acabou tudo dando em nada, né? Certo? Mas é um exemplo de que esse trabalho metodológico com a língua portuguesa não pode ser radical nem inflexível. Imaginem se você vai para uma sala de aula, né, de português e você diz para os alunos que usar palavras como jeans, como outdoor, como happy hour, é errado, é completamente errado, é sempre errado, não pode. Isso não pode fazer parte da língua portuguesa. Isso, é claro,
vai depor contra você como professor, porque isso é uma realidade, né? Uma realidade cultural, social, certo? Portanto, você não pode se desfazer dela. Então, esse trabalho com a variação, né, linguística, ele ganhou força, né? Muita força. E ao longo dos anos só se fortaleceu essa ideia, né? Então, vocês lembram que nós temos 4 tipos principais de variação, né? Variação geográfica, variação social, variação histórica, certo? Que vocês têm lá no material que nós trabalhamos aqui ao longo do semestre. Então, vejam, eu estou fazendo um retrospecto de todo o conteúdo do semestre, porque eu optei por fazer isso assim no questionário, para que vocês já se preparem para o NASH, correto? Então, aqueles que forem fazer o NASH já estarão praticamente com a revisão pronta. O NASH, até agora, né? Essa orientação pode se alterar, mas até agora vocês terão 2 perguntas discursivas na primeira semana do NASH e na segunda semana do NASH vocês terão outros 5 pontos baseados em um questionário, certo? Então será algo mais ou menos igual ao que nós vamos fazer agora, só que agora vale 3 pontos. Então até agora essa é a orientação para o NASH, certo? Bom, além dessa coisa toda das variações, né, e etc., nós conversamos sobre o trabalho, a sugestão, vamos dizer assim, a ideia, né, a diretriz da BNCC com relação ao letramento, certo? As ações de letramento, as atividades de letramento, com leitura, com escrita, certo? E aí a diferença entre o PCN e a BNCC é apenas que a BNCC ela é mais ampla e, ao mesmo tempo, ela colocou essa diretriz mais próximo da realidade das escolas. E aí ela propôs que a escola produzisse projetos, certo? De acordo com o seu contexto, né? De acordo com o meio em que a escola está, com a sua realidade, com os seus recursos. Então, a escola agora pode produzir, por exemplo, um projeto de letramento multidisciplinar dentro da sua realidade. Então, isso é uma possibilidade, uma oportunidade que foi criada com a BNCC. Então, você tem aquele esqueleto, né? Que nós já falamos aqui, português, inglês, matemática e ciências, e ramificações, certo? Para produzir, então, esses projetos que a BNCC chamou de percurso e diretório, tá? Então, você pode ter um projeto só de língua portuguesa ou multidisciplinar, né? Interdisciplinar, de acordo com a necessidade da escola. Isso é uma coisa muito positiva, né? Porque os PCNs eles eram muito genéricos, certo? E não levavam em conta que a realidade de algumas escolas é bem diferente uma das outras, correto? Então, isso tudo levou os professores de língua portuguesa, né, a pensar o trabalho com a leitura, com os diferentes gêneros textuais, com a literatura, e o trabalho de produção textual, quer dizer, o trabalho com a escrita, como prática social, quer dizer, tentando atingir a comunidade onde a escola se encontra, tentando produzir efeitos sociais, porque isso é que é letramento como prática social, né? A sociedade, né, a comunidade, o núcleo social onde você está, onde a escola está, tem de leitura e escrita como prática social, correto? Não só para os alunos apenas, quer dizer, não só dentro da escola, mas também para fora da escola. E aí,
essa coisa de convidar a família e a comunidade, né, do entorno da escola a participar da vida escolar se tornou cada vez mais forte. Então, esses foram os aspectos, né, foram os pontos que nós discutimos ao longo do nosso semestre, tá? E eles serão lá cobrados no questionário de vocês, de forma muito simples, como eu disse, tá? Quem vem acompanhando as aulas, eu acho que não terá nenhum problema em responder as perguntas, mas eu sugiro que vocês façam lá uma pequena revisão, né? Que vocês tentem dar uma lida no material que a gente postou lá ao longo do semestre, tá certo? Ou das atividades que vocês produziram, né? Dá no mesmo. E aí, na terça-feira da semana que vem, nós vamos realizar esse questionário, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não. Então vai ser tudo que o senhor deu no semestre, né, professor? Sim. Tá, Sim. tudo bem. A Alessandra me disse ainda há pouco que vocês têm um grupo com os professores. Eu não me lembro de estar nesse grupo, mas se eu estiver e vocês, por acaso, tiverem alguma dúvida, né, ao longo da semana, vocês poderão, então, me acessar lá no grupo e fazer as perguntas que vocês quiserem fazer, tá? Além do chat, hoje, durante a tarde, né? Que vocês sabem que vai até o final do período da aula de vocês. Eu realmente não me lembro se eu estou lá neste grupo. Professor, eu acho que o senhor não está. Mas se o senhor quiser entrar, é porque eu não sei como é que foi feito, né? Eu não sei se alguns professores não quiseram ou não ficaram sabendo, como se for o seu caso, né? Mas aí você pode mandar o seu número para a Alessandra que a gente coloca. Eu acho que seria interessante por causa dessas situações, entendeu? Às vezes a gente quer dar um aviso que é, assim, que surge de repente, né? E nem todos acessam a plataforma, mas eu sei que o grupo de Zap todo mundo lê. Então, eu acho que seria interessante, seria bom, tá? Se vocês puderem me adicionar lá. Oi? Eu vou fazer, vou botar aqui no grupo. Não se preocupe. Tá bom, obrigado. Então, aí ficamos assim. Vocês poderão mandar alguma mensagem na plataforma ou poderão me acessar lá no grupo, caso vocês tenham alguma dúvida, né, que vocês lembrem ao longo dos outros dias da semana e queiram tirar, tá bom? Queiram esclarecer. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, além dessas, eu vou interromper aqui a gravação da nossa aula, tá?